o pessoal fica sem. Tá gravando. É, gente, bom, está nas aulas dos professores, mas eu quero deixar aqui outras aulas que eu dei para IAM, que eu acho que mesmo sendo de uma disciplina um pouco mais avançada, ainda tem um resumo mais sucinto. Claro, como é IAM, ele abrange um pouco mais na matemática, né? Abrange, pega um pouco mais no pé na matemática, mas não importa. Você tem que esquecer que você não entende a matemática e tentar entender a parte global, tipo a parte como olhando de fora. Eu vou fazer um resumo agora, mas antes eu quero deixar aqui o link às aulas de IAM, assim, eh, são duas aulas que eu acho que resumem de uma maneira um pouco mais simples, ou um pouco mais pedagógica, a essa introdução à equação de Schrödinger. Embora eu vou falar agora, vou comentar, eu acho que bem mais simples de como está nessa aula. Então, o link eu vou deixar aqui. eh, Bom, essa página vocês já conhecem, aqui que eu estou postando as aulas, nossos encontros sincrônicos, né? Mas aqui tem as aulas de IAM. IAM está escrito aqui, IAM. E nas primeiras aulas de IAM é um resumo da quântica. Eh, IAM introdutória a 1. Tá, a aula de IAM 2 e a aula de IAM 3, que está dividida em três partes, né? A IAM4 é a próxima nossa aula onde a gente fala da tabela periódica. Na IAM2, não são os 46 minutos, eu acabei de conferir, eles, é só a primeira meia hora, que fala da equação de Schrödinger, né, como que chegou. Fala, eu vou tocar um pouco nesse assunto agora. A aula 3 está dividida em três partes, fala basicamente como se resolve a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Que isso é fundamental, porque a gente faz isso para um átomo para entender como que o sistema, como que nascem os números quânticos, porque os números quânticos nascem a partir das soluções matemáticas da equação de Schrödinger. Ninguém quis colocar os números quânticos porque ele gostava da ideia de quantizar. Não, eles vêm como uma consequência obrigatória da matemática. É uma obrigatoriedade da matemática. Então, em princípio, eu vou deixar esse link aqui na conversa. Eu acho que eu já postei esse link. Mas seria basicamente a primeira meia hora da aula 2 e a aula 3. Mas a aula 3 está dividida em partes mais pequenas. Mesmo assim, isso que está ali não é para levar a sério em quanto ao formalismo matemático, porque a disciplina de estrutura da matéria é uma disciplina introdutória. E a IAM é uma disciplina que já pega mais pesado na parte teórica, para se entender bem como se fazem as continhas. Outra coisa que acho que é interessante, vocês souberem que tudo o que a gente vai falar nessa aula de IAM está essa parte daqui de informações do seu professor, que nesse caso sou eu, no material do professor Javier. No material do professor Javier, tem esse tratado completo de física. Eu acabei de puxar ele aqui, tratado completo de física. E quando você olha ele realmente é um tratado completo. Aqui já estão compiladas em um PDF só todas as disciplinas que eu já dei na UFABC e algumas outras coisas. Então, quando você vai no índice, né, página 2, página 3, passa pela mecânica, depois passa pela eletromagnetismo,
depois passa pelas radiações, ondas, óptica, eh, termodinâmica, de aquí se va a llegar a parte de física. Si se da una oleada aquí a página 941, yo solo colocar aquí 941, que se llega básicamente a una explicación escrita de todo lo que a gente debería saber con mucho más detalle de lo que está pasado tanto en estructura de materia cuanto en el IAM. Esa aquí era parte del curso de la disciplina de física mesmo. Explica muito mais detalhe de lo que a gente vai ver agora. Beleza, gente? Aqui, vocês vão ver que se você dá uma lida, aqui tem todo o detalhe que a gente precisa saber para aquela pessoa que vai estudar, que está com orientações de ir a estudar ciências exatas. Essa, quem não vai estudar ciências exatas não precisa com tanto detalhe. Não precisa, que vai para a área de gestão, por exemplo, não precisa tanto detalhe. Mas saiba que aqui está. Pelo menos a gente está gerando as condições para vocês terem a informação. Então, nesse tratado de física, bom, esse tratado de física tem todas as áreas. Qualquer tema que vocês quisessem colocar, é só colocar no Ctrl F, né, por busca, né, você procura e você vai aparecer algum tipo. Gente, alguma dúvida antes de entrarmos na aula? Eu vou passar para lá. Gente, alguém pode falar alguma coisa? Só para saber se eu estou escutando vocês, porque eu estou, como eu estou na minha sala, no sistema, eu não conferi o sistema. Professor, Tá, estou ouvindo, beleza. Pode falar de novo, só para regular o volume? tudo certo aqui. Tá, estou ouvindo certinho. Tá, beleza. Gente, desliguem seus microfones, porque ele produz. Eu estou me ouvindo a mim mesmo com um delay de 1 segundo mais ou menos. Obrigado, Yara. Vamos lá. Gente, essa parte da, da mecânica quântica é bem interessante, porque eu tinha até comentado a semana passada que, al igual que a equação de Newton, que não tem uma demonstração formal, tipo, não tem uma demonstração que, como aquelas equações, algumas equações da física que você começa com uns teoremas, com uns princípios de conservação, você mistura eles na matemática, né? Coloca um dentro do outro e começa a resolver, e você chega a uma equação e você demonstra essa equação. Tá. A lei de Newton e a equação de Schrödinger tem aquilo lá, né? Que elas não são demonstráveis. Não tem, eles partem de supostos físicos, aproximações, e você consegue deduzir eles, mas não de uma maneira rigorosa, formal, matemática. Não existe isso. Aparecem, eles derivam da evidência experimental. Derivam da evidência experimental. Então, mas não só derivam, eles demonstram e predizem coisas que ninguém conseguia predecir. Quando isso acontece, a gente já falou isso, a gente aceita que essa teoria é certa. Aceita. No caso de Newton, ele lembra, ele conseguia predecir a posição da Lua em qualquer momento, daqui a um mês, com 7, 8 casas de exatidão segundo os telescópios daquela época. Ninguém tinha chegado a uma teoria que conseguisse predecir aquilo. Então, a lei de Newton foi aceita pela como ela conseguia predecir a posição das coisas. A equação de Schrödinger consegue predecir tudo. Tudo o que tinha que ver com nano, com microeletrônica naquela época, tudo. Então, não tinha como dizer. Embora ela tenha algumas
tem algumas formas de conseguir predecir essa forma monstruosa que ela tem de ser, porque ela é feia, né, cara? O sea, não é que seja feia, ela é grande e tem uns símbolos que quando tu começa a utilizar diferentes coordenadas, viram uma equação realmente monstruosa. Tipo, eu vou mostrar a forma da equação para resolver un modelo simple do átomo de hidrogênio. Simple porque é um único núcleo, um único elétron, tipo, um problema bem simples. E ela fica gigante, gigante. A gente vai ver isso rapidinho. Aqui nesse tratado de física, explica um pouquinho como é que se deduz essa equação. A gente tem que misturar, basicamente, vocês vão ver aqui, uma equação de onda, que é essa equação que está aqui, uma equação de onda, essa é o formato da equação de onda, né? Essa coisa que oscila, né? No tempo, oscila no tempo e avança no espaço, né? Perdão, contrário. Oscila no espaço e avança no tempo. Por isso que ela depende da coordenada x, que é espaço, e a coordenada t, que é o tempo. Essa aqui, para quem não conhecia, les apresento uma equação muito linda, equação de onda. Ecuación de onda. Ela sempre vai ter esse formato, uma segunda derivada com respeito ao espaço e tem a ver com a primeira e a segunda derivada com respeito ao tempo. Esse é o formato da equação de onda. Quando veio uma equação como essa, você fala, isso é uma onda. Tá? É assim que a gente se identifica. Bom, quando a gente utiliza a ideia de partícula, a ideia de partícula é imaginar que a energia é a suma da energia cinética mais energia potencial. Essa energia se chama energia mecânica. Então, isso identifica uma partícula. Uma partícula responde a ela tem essa energia mecânica, tipo, suma da energia cinética mais energia potencial. Aí a gente mistura com essa equação de onda. Mistura, né? Isso é o que a gente vai fazer. Só que também mistura, eu vou aumentar até um pouquinho aqui. A gente também mistura com a equação de Planck e a equação de De Broglie, que tinha essas coisas de tinha nascido a quântica, né? Lembra que Max Planck quantizou a energia, né? Através da sua a equação. Então, basicamente, e elas através da constante de Planck, né? Então, tem a equação de Planck e a equação de Broglie. Quando você coloca a equação de Planck aqui, né? Lembrando que a energia cinética se pode escrever como P quadrado partido por 2m. Né? Essa forma da equação aparece essa equação que está aqui. Né? Então, basicamente, misturou a ideia da partícula com as equações de Broglie-Planck. Aparece essa equação que está aqui. E a gente, se for a utilizar a equação de onda, essa equação que está aqui, para fazer aparecer aquele K e aquele C, aquele K e aquele W, desculpa, não K e C, K e W. Aquele K e aquele W que aparece aqui, a equação deveria ter mais ou menos esse formato. Quem fez isso foi Erwin Schrödinger. Schrödinger chegou a que a equação fundamental que regiria, que dominaria essas onda-partícula, né? Uma coisa que é onda e que é partícula ao mesmo tempo, deveria ter mais ou menos esse formato. Aí o que ele fez foi simplesmente calibrar esses termos que deveriam ser por causa da mistura das matemáticas para chegar para a equação que hoje em dia leva o nome dele, que é essa equação que está aqui. Essa equação que está aqui. Então, quem quiser saber um pouquinho mais da demonstração dessa equação que está aqui, está lá no Tratado de Física, lá na página que a gente viu. Se você não está interessado, não importa. Por enquanto, não importa. Por enquanto, não importa.
Só saiba que essa equação que está aqui, ela é uma mistura matemática da, da energia mecânica de uma partícula com a equação de Planck, a equação de Broglie, que já seríamos três coisas, e a equação de onda. Quando se mistura essas quatro coisas, e com a evidência experimental, porque ele calibrou, aí com isso tu chega ao formato da equação, mas depois tu chega com a evidência experimental, e evidência experimental desse naipe aqui, gente, que eu vou, cadê? Aqui. Aqui, ó. Evidência experimental, tipo experimentos feitos onde as partículas, nesse caso os fótons, eles vão difractando e vão formando um padrão de difração. Então, com a evidência experimental, o Schrödinger chegou a essa equação que está aqui de uma maneira, de um trabalho que rendeu um grande paper, né? Eu não sei se ele fez isso no doutorado ou já era professor, mas foi um trabalho onde ele misturou as coisas, as evidências, juntou as evidências matemáticas, juntou com a evidência experimental e planteou sua equação. Então, a equação de Schrödinger basicamente se baseia na parte experimental, porque tanto a equação de Planck quanto a equação de Broglie, eles também derivavam, também vinham das evidências experimentais. Então, basicamente, a equação de Schrödinger deriva da evidência experimental. Agora, o que acontece? Acontece que vocês vão ver aqui que aparece o termo V. V vem do potencial. Então, a maneira mais simples de vocês entender como resolver a equação de Schrödinger é sabendo o potencial. O professor Gustavo Dalpian falou do poço de potencial, falou do acho que falou da barreira de potencial e do poço de potencial. Então, são exemplos clássicos que a gente pode fazer no laboratório, isso dá para fazer no laboratório. Eu posso até mostrar uma configuração aqui no tratado de física, aparece uma configuração para o poço de potencial. Poço de potencial é simplesmente colocar um potencial positivo en los extremos y deixar un electrón dentro, perdón, un potencial negativo en los extremos, potencial negativo dos extremos, y deixar un electrón dentro. Como ele é negativo e tem negativo nos extremos, ele não consegue chegar, porque negativo com negativo vão se repeler. Então, se tu deixar negativo nos extremos, e colocar um elétron dentro, ele fica preso dentro dessa caixa de potencial, né? Então, a gente consegue fazer isso no laboratório. Então, o que acontece? Dependendo do potencial, o formato do potencial é que a equação, a solução, agora é uma solução matemática, já não passa mais pela experiência. Te vai predecir algumas coisas. E o que te predice coisas como que existe a ideia de tunelar, en el sentido de atravessar uma barreira de potencial, né? Ou ter diferentes probabilidades da partícula estar. Então, basicamente, a equação de Schrödinger, como ela está feita através da evidência experimental, está calibrada através da evidência experimental, e baseada na equação de onda e da partícula, né? Então, ela te dá uns resultados que os físicos naquela época não se esperavam. Eles não se esperavam. Uma delas era o fato da probabilidade da partícula ser encontrada, era o fato dela estar do outro lado de uma barreira de potencial, que isso era impensado. Isso era impensado. E eu vou explicar por que talvez era impensado. Tem uma figurinha aqui, essa barreira de potencial, perdão, o poço de potencial.
que eu não vou andar muito, não vou explicar muito aquilo porque o Gustavo explicou direitinho. Mas aqui eu vou explicar, aqui eu vou explicar. Eh, classicamente, uma partícula que estava indo de um lado a outro e aparecia uma barreira, literalmente uma barreira de potencial, ela não podia atravessar a barreira. Digamos, Newton nunca se esperaria isso. Por quê? Lembra, a energia é igual a K mais V. K mais V, onde K é energia cinética e V é a energia potencial. Aqui V ou U sub zero é a mesma coisa, são notações diferentes. U se usa para energia potencial também, igual que V. Então, se a energia da partícula for menor que a barreira de potencial, obrigando a essa equaçãozinha de que E é igual a K mais V, obrigaria a energia cinética a ser negativa. Tal como lo dije. Se, observem essa equação que está aqui, gente. Aqui, ó. E es igual a K más B. Por tanto, K es igual a E menos B, como está aqui. Se a energia cinética, perdão, se a energia da partícula for menor que o potencial, obrigaria a energia cinética a ser negativa. Obrigaria a energia cinética a ser negativa. Mas como que a energia cinética poderia ser negativa? Se ela é o produto da massa por la velocidade ao quadrado. Aí tem dois jeitos. Ou a massa é negativa, que isso não pode ser, ou a velocidade é um número imaginário, que também não pode ser. Então, classicamente, Newton nunca se esperaria que a massa fosse negativa ou a velocidade fosse um valor imaginário. Não tem como. Não tem como. Então, classicamente, isso não se cumpre. Mas a equação de Schrödinger prediz que ela sim pode estar do outro lado. E a quem que a gente faz esse caso? A Newton ou a Schrödinger? Os dois se baseiam nos fatos experimentais. Então, se estamos tratando com a mecânica quântica, a gente tem que obedecer. Agora já não tem mais o que fazer. Schrödinger demonstrou que a equação é válida, responde à evidência experimental, agora tem que começar a entender os resultados que ela te dá. E um dos resultados que ela te dá é que a partícula sim pode atravessar. O sea, a probabilidade, porque a equação de Schrödinger te vai dar probabilidades. A probabilidade de encontrar o elétron sim está ali. Sim é possível. Esse é um resultado matemático. Então, vamos lá. Vamos lá. A equação de Schrödinger, vamos passar a outro ponto agora. Gente, quem quiser me interromper, por favor, me interrompa, porque senão eu vou embora. Eu já sou bom para falar, então se você não me para, eu vou ir contando uma história. Tá tudo bem aí até o momento? Tá? Eu não estou olhando o chat, deixa eu dar uma olhada no Sim, chat. professor, tudo bem. Tá, obrigado. Deixa eu dar uma olhada no chat por se tem alguma pergunta. Eita, nunca sei porque eu. Aqui. Tá tudo em ordem. Gente, agora temos aquela equação grande de Schrödinger. A gente faz algumas aproximações. Agora a gente resolve ela. Vamos resolver ela. Para eu resolver ela, eu preciso saber. O primeiro que eu preciso saber é o valor de V. Aí ela se separa em dois tipos. Quando esse potencial depende do tempo, aí tem que resolver essa equação que está ali, que é a equação completa da equação de Schrödinger. Se o potencial não depende do tempo, ele só varia na posição, mas é igual para todo o tempo, digamos, não depende do tempo, essa equação se reduz.
porque a gente já resolve a parte temporal, já fica resolvida. Já que não depende do tempo, a solução sempre, a parte temporal sempre é a mesma, então a gente já sabe a solução dessa parte temporal quando o potencial não depende do tempo. Então, para resolver a equação de Schrödinger, a gente coloca o valor do potencial. Se for um poço de potencial, se for uma barreira de potencial, que a partícula vai passar, ou se for, por exemplo, o átomo de hidrogênio. Qual que é o potencial que a gente usaria para resolver o átomo de hidrogênio? É a força elétrica de Coulomb. É um núcleo positivo atraindo a uma partícula negativa. Atração de força de Coulomb. Potencial de Coulomb. Coloca o potencial de Coulomb, resolve. É simples assim. O sea, simples na hora de falar. Então, tem que conhecer o potencial. Depende do tempo ou não depende do tempo? Ah, não depende do tempo, porque o potencial de Coulomb não tem nada a ver com T. Ele só tem a ver com a posição. Quanto mais longe, mais fraco. Mais longe, mais fraco. Se ele está muito pertinho, o potencial é muito forte. Então, mas no potencial de Coulomb, lembra que a força de Coulomb depende de R quadrado só. E o potencial depende de R, lá na divisão. Né? Então, não tem nada a ver com T. Como não depende de T, não é uma função matemática que depende de T, então a gente já sabe a solução do lado temporal e se resolve uma equação simplificada da equação de Schrödinger, que é essa equação que está aqui. É essa equação que está aqui, em várias coordenadas. Aqui acima, a gente está só escrevendo ela em função de x. Mas a gente sabe que a realidade é tridimensional, é x, y, z, né? Aqui já está, a gente está escrevendo ela, é a equação de Schrödinger, onde o potencial não depende do tempo, né? E isso está escrito aqui em coordenadas quadradas. Mas quando a gente vai resolver o átomo de hidrogênio, a gente vai perceber que o átomo de hidrogênio tem uma simetria esférica. Se eu fosse resolver um cubo, utilizaria coordenadas retangulares, porque é um cubo. Não tem simetrias esféricas. Mas um átomo de hidrogênio é um núcleo e o elétron está em algum lugar. E o potencial depende só do rádio. É o que se chama um potencial central. Então, a gente utiliza essa forma que está aqui, de coordenadas cartesianas, só que ela se utiliza em coordenadas esféricas. E essa equação, que era pequenininha, se transforma nessa equação 4, que começa a ficar cada vez mais monstruosa. Começa a ficar, essa equação que está aqui embaixo, começa a ficar cada vez mais feia. Aí, agora não vai depender de x, y e z, vai depender de r, θ e φ. R, θ e φ, que são as coordenadas esféricas. Aí a gente resolve essa equação. Não é para você resolver a equação, tem que ser ver como está, qual que é a solução. Vai lá no tratado e dá uma olhada. Não precisa resolver. O importante que você tem que saber é a solução final. Eu vou mostrar a solução final. Essa equação que está aqui, essa equação 4, ela se desenvolve em continha e se reescreve como produto de três funções. E cada uma com variáveis separadas. Só uma função que depende de R, uma função que depende de θ e uma função que depende de φ. A gente chama essas funções R, F e G. E a gente resolve, está feito lá no Tratado de Física, no outro PDF. E tem essas formas que estão aqui, ó, quando a gente resolve. Eu não vou fazer isso agora.
Lá na física quântica eu dou os passos em IAM, IAM eu só dou uma lembrada, mas quando a gente vai resolver isso vai ser lá na disciplina de física quântica. Por enquanto, esse produto de três funções, R, F e G, são essas que estão aqui. R, F e G. Então, essa é a solução da equação de Schrödinger independente do tempo, com o potencial independente do tempo. Esse aqui, como eu tinha falado, é o potencial de Coulomb, né? A força de Coulomb, que depende só, cai como R, né? R. Quanto ele cai, né? Quanto mais longe do núcleo, ele vai caindo, ele vai caindo. Quanto mais longe, vai caindo o potencial. A gente resolve e aqui aparecem umas coisas feias, aparece até factorial aqui no meio, sabe? Quando você imagina escrever a solução dessa equação aqui, já com esses três formatos, uma do lado do outro. Imagina a solução marciana, né, cara? Porque não deixa de ser uma coisa assim, tipo, se olha assim, se escreve uma do lado da outra, se fala, meu, essa soluciona o problema, tipo, essa é uma coisa. É, tá. Aí, no meio dessas soluções, vão aparecer os números quânticos. Mas como que aparecem os números quânticos? Os números quânticos aparecem como uma obrigatoriedade das soluções matemáticas. O melhor exemplo, o melhor exemplo é, por exemplo, saber que a solução é, é um exemplo, é uma analogia. Supongo que a solução ao meu problema matemático, né? A minha solução ao meu problema matemático é seno do ângulo igual a zero. O seno do ângulo é igual a zero, é a solução ao meu problema. Seno do ângulo igual a zero. O que significa isso? Seno de θ igual a zero. Θ, sabe? Seno de θ igual a zero. Aí você vai ver que tem várias soluções. Eu vou utilizar até a louça. Fica mais simples. Deixa eu só vou colocar aqui só para eu me ver. Tá. Estou aqui. Não dá para ver, né? Seno de θ seria igual a zero. Seno de θ. Suponho que essa soluciona meu problema. Seno de θ igual a zero. Então, eu vou ver que o meu valor de θ, ele pode ter diferentes soluções, mais de uma. Por quê? Porque o seno de zero é zero. Então, uma solução ao meu problema é zero. Θ é igual a zero. Mas não é a única solução. Não é. Porque o seno de 180 também dá zero. Certo? Ou seja, zero de π, seno de π é 1, seno de 2π, que é 180, é zero, seno de 3π é menos 1. Aí volta para zero de novo. Então, a gente sabe que seno de zero é zero, seno de π é menos 1, seno de 2π igual a zero também. Então, outra solução é 2π. Então, a solução também é 2π. Mas não fica por aí. 4π também é uma solução dessa equação. Também é uma solução. 4π, 6π, 8π. Então, 4π, 6π. Então, como que a gente pode escrever a solução geral desse problema? Se a solução ao meu problema é que o seno do ângulo é igual a zero, o ângulo
es 2NP. A solução geral, portanto, es 2NP, donde N igual a 0, 1, 2, 3, 4. Vou repetir aqui no microfone. A solução é 2NP, donde N toma valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa analogia é para falar que existe nas soluções da matemática formal obrigatoriedades donde aparece un número n que tiene un valor entero como 0, 1, 2, 3, y para todos esos valores de n, yo tengo una solución física coherente. Y eso es lo mismo que acontece aquí. Eso es lo mismo que acontece aquí. Esos valores de n, L y M que aparecen aquí son igualzinho a esse N que apareceu aqui nesse exemplo análogo que eu mostrei. É uma obrigatoriedade matemática. Por quê? Porque a solução não é uma só. É, é cíclica. É cíclica. Então, tem soluções que se repetem de forma cíclica. E a forma de escrever essa forma cíclica é através de números que têm valor 1, 2, 3. E eles estão entrelaçados. É assim que aparecem os números quânticos. Essa obrigatoriedade matemática. Quem quiser saber mais detalhes, e está bem explicadinho, lá no Tratado de Física está bem explicado. Por enquanto, saibam que esses números quânticos não é que um cara, um matemático, olha, acho melhor colocar os números. Não, não vem por a escolha de alguma pessoa. É uma consequência obrigatória das soluções matemáticas. Daí, que eu fez os físicos matemáticos, interpretaram esses números quânticos. E daí vem a interpretação, que o número n dá energia, o número L é o momento angular, e assim que vai. Então, em princípio, eles têm uma interpretação, mas é o físico matemático que vai lá, através do experimento, e interpreta, e classifica, e descreve, e categoriza, e deixa ele numa planilha. Bonitinho. Então, gente, quando a gente vai resolver essas coisas ali, como mostrou o professor Peter, ou o professor Ricardo, né? Você vai chegar a esses formatos que estão assim, e ele, dependendo dos valores de n, l e m, que são os números quânticos, essa função que está aqui, ela vai crescendo. Ela vai crescendo e vai ficar. Acho que o professor Peter foi que mostrou até uma tabela com um monte de funções. Eu também tenho ela aqui nesse formato aqui. A ver, em algum lugar. Nossa, como escrevo coisa aí, gente? Aqui, ó. Aqui. Então, vocês vão ver que em função dos números quânticos, por exemplo, aqui N, L e M são 1, 0, 0. Aí é o estado mais pequenininho, o primeiro estado. Depois vem o 200, 210, 211, né? E começam a ficar, e essa função, a solução a essa grande equação começa a ter essas formas ali. Aí, vocês vão ver que isso tem uma interpretação física. Uma interpretação física que é a probabilidade de encontrar o elétron. E acostuma-se a desenhar com pontinhos.
yo quiero aclarar algo al respecto de ese átomo de hidrogênio. Essa é a simulação do átomo de hidrogênio que está aqui. Ele, essa do estado fundamental, do de menor energia. Se eu pegar o átomo de hidrogênio e botar um isqueiro por baixo, um isqueiro, né, e começar a aquecer ele e dar energia, ele vai começar a ficar em estados excitados. Aí já são esses estados que estão aqui. 200, 210, se chamam estados excitados, que eu forneci energia. Mas se eu não forneci energia, se eu não mexi com ele, a gente assume que ele está no estado fundamental, que é o primeiro estado, o de menor energia, é 100. Aqui está a gráfica do estado de menor energia. Diz que quanto mais pertinho do núcleo, maior a probabilidade de eu encontrar o elétron. Então, se eu graficar as probabilidades, elas caem em função da distância, né? À medida que se afasta do centro, menor probabilidade está. Então, o pessoal costuma desenhar o átomo de hidrogênio em função disso. Mas eu quero aclarar uma coisa aqui, gente, que é uma confusão danada que eu te falo. Isso, eu já tive que acertar, inclusive, isso até docentes que eles se confundem, porque a quântica costuma confundir. Isso que está aqui representa a probabilidade de encontrar o elétron em algum lugar do espaço. Diz que quanto mais perto do núcleo, é mais provável ele estar. Isso é mais provável ele estar. Então, quando eu peço para a pessoa desenhar o átomo de hidrogênio, tem pessoa que vai e desenha esse átomo que está ali, donde cada pontinho significa um elétron. Então, o elétron, em teoria, poderia estar em vários lugares simultaneamente. Isso é mentira. Isso é um engano, é uma coisa que as pessoas se confundem, mas se confundem pra caramba. Tanto que existe documental lá na internet que está mal falado, donde mostra que as coisas podem estar em diferentes lugares ao mesmo tempo. Isso não condiz com o princípio de conservação da energia, não condiz com o princípio de conservação da carga do elétron, porque o átomo de hidrogênio só tem um elétron. Ele não tem muitos elétrons simultaneamente em algum lugar. Gente, presta atenção no que eu vou falar agora. Esse desenho pictórico do átomo de hidrogênio representa a probabilidade de encontrar o elétron em alguma medida futura. No futuro. Não no presente. Não no presente. Se eu, o que é o presente? O presente é eu pegar uma máquina fotográfica e fazer assim, eu tirei uma instantânea, na milionésima de segundo eu cheguei, tirei uma instantânea. O elétron vai estar em algum lugar. Se eu, em outro momento, em outro presente, eu tiro outra instantânea, não vai ter dois elétrons, vai ter um elétron. Ele não vai estar no mesmo lugar, mas vai ter só um elétron. E se eu tirar outra, e outra, e outra, eu sempre vou ter que, no presente, o elétron vai se projetar em algum estado. Vai ter mais chance de se projetar no centro? Vai. Mas eu nunca vou tirar uma instantânea e vou ter essa figura que está aqui. Não existe. O que vou ter é um único elétron em algum lugar. Se eu começar a juntar as fotografias e fizer uma superposição de fotografias de um longo período de tempo, eu vou ter isso que está aí. Mas são muitos presentes. Esse gráfico aí me diz a probabilidade de, no futuro, já seja daqui a 5 minutos, amanhã ou próximo mês, onde que vai estar o elétron? Ah, é mais provável estar ali. Mas no presente, o elétron se projeta um único estado. Ele se projeta aqui
se proyecta acá, mas você nunca vai tirar uma foto, uma instantânea, e vai ter dois, três ou muitos elétrons no átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio tem um núcleo e um único elétron. Deu para entender? Então, se algum dia você te pede desenhar o átomo de hidrogênio, é errado desenhar uma nuvem eletrônica como essa nuvem que se vê ali. É errado. O que se desenha é um núcleo e um único ponto. Agora, se eu fizer esse experimento de tirar muitas fotografias em longo período de tempo e eu superpor, você vai ver que a maioria das fotografias tinha um pontinho no centro. E eram poucas fotografias que tinham pontinhos afastados. E aí fica uma nuvem eletrônica. Mas isso se confunde com o cara que fala que o elétron pode estar simultaneamente em dois lugares ao mesmo tempo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Na hora de fazer a medida, ele se vai projetar algum único estado. Ficou claro, gente? Então, isso, eu vejo nos documentários aí, às vezes, onde colocam superposição de pessoas, sabe? Ridiculeces aí no meio. Então, bom, gente, eu acho que estamos na hora. Aqui, simplesmente, quero mostrar que isso que está aqui, por exemplo, é a gráfica, a solução real da equação de Schrödinger para o estado fundamental, o estado de mais baixa energia, que tem os menores números quânticos, né, 1, 0, 0. Se eu pegar um isqueiro e aquecer o átomo de hidrogênio, ele vai começar a ficar em estados excitados. Então, ali já vai estar em 200, 210, e começa a ficar uma nuvem eletrônica um pouco diferente. Começa a ficar, já não fica aquela coisa centradinha, bonitinha que estava ali. Lembra que essa nuvem eletrônica não é a fotografia de um átomo. Essa é uma superposição de fotografias, de muitas fotografias. Aí tu vê que a probabilidade maior é estar em certas regiões do espaço. Ou a informação mais simples é a que você pode falar que é a probabilidade de, num futuro, eu medir e ele me disse aonde tem mais chance de encontrar. Onde está mais escurinho, tem mais chance de encontrar. Quando no futuro eu medir. Mas no presente, no momento em que você medir e olhar, tirar uma fotografia, ele vai estar em um único lugar. Só vai ter um elétron no átomo de hidrogênio. Porque o átomo de hidrogênio só tem um elétron. Então, beleza. Gente, mais que essa apostila aqui, vocês não precisam. Vocês vão ver que essa apostila tem, quanto? A ver, tem 14 folhas, mas assim, muito desenho, sabe? É pouco que ler. Mais que essa apostila aqui, para essa disciplina não precisa mais. Quem quiser saber mais, explicar um pouquinho mais que isso, está naquelas aulas que eu mostrei, deixei o link aqui na conversa, né? São aulas de AM, tomando em conta que a primeira aula, que dura mais tempo, os últimos 15 minutos são do oscilador harmônico, que não tem nada a ver com vocês. Tem também o tratado de física, que está ali no material do professor Javier, né, que eu acabei de mostrar aqui, que também tem toda uma explicação de como se deduzem essas coisas. Mas, por enquanto, o importante é saber que quando eu resolvo a equação de Schrödinger, utilizando o potencial de Coulomb, que é esse potencial aqui, né, que ele tem uma simetria esférica, né, um núcleo esférico, e ele atrai com simetria esférica, né, com essa força, com esse potencial, e resolvo matematicamente a equação de Schrödinger, a gente chega a essas soluções que estão aqui. Se eu não botar fogo, se eu não fornecer energia ao hidrogênio, ele vai estar nesse estado fundamental e tem essa forma ali. Agora, você simplesmente tem que aprender a usar essa forma, né? O professor Peter e o professor Ricardo mostraram que você pode trabalhar essa forma para obter a probabilidade
de encontrar o elétron. A probabilidade se acostuma a desenhar em função dessas nuvens de elétron, que são simplesmente a informação que te diz onde é mais provável encontrar o elétron. Onde é mais escuro é mais provável. Mas que se eu tirar uma fotografia, uma instantânea, vai existir o elétron em só um lugar de todas as pontinhas que estão ali. Se eu botar fogo e fornecer energia ao hidrogênio, né? Botar fogo no sentido de fornecer energia, né? Ele passa do estado fundamental ao que se chama um estado excitado e tem esse tipo de formatos já mais maluquinhos, né? Talvez um vídeo muito bom que vocês poderiam dar uma sapeadinha. Eu recomendo porque ele mostra umas simulações muito da hora. É o universo mecânico. Aqui, esse aqui, o universo mecânico, aqui tem na playlist, são 52 capítulos muito interessantes. Gente, aqui no capítulo, aqui, 50, não, 49, 50 e 51. Meu, vale muito a pena ir a pegar, fazer uma pipoca, sentar frente ao computador e assistir aquilo lá, cara. Porque ali ele vai mostrar a simulação, vai mostrar o princípio de incerteza, mas vai mostrar as simulações. Agora o Javier está falando, você tem que imaginar, através da fala do professor. Aqui o cara te mostra com simulações, é muito mais simples de entender, muito mais claro de se ver. Coloca ali esse link, eu até vou deixar aqui na conversa, porque vale muito a pena dar uma sapeada. Vale muito a pena. Você faz uma pipoca e começa a assistir. Vai entrar que nem água o negócio. Beleza, gente? Eu acho que o que eu tinha para falar, já falei. Alguma dúvida ali no meio? Hum, eu não estou em casa agora. Eu não tenho PDF, gabarito das questões aqui. Eu vejo que eu achar da internet e tudo mais, mas eu vou, eu vou colocar ele. Vocês viram que eu coloquei ele a semana passada. Eu não coloquei aqui na aula, como sempre faço. Eu coloquei ele aqui. Eu coloquei ele aqui, né? Resoluciona os problemas da lista. Nesse drive. Então, eu hoje à tarde, quando eu chego em casa, ou amanhã, que eu talvez esteja um pouco mais desocupado, eu vou colocar a solução dos problemas da lista não, da lista 7 ou sei lá, 6 7. Acho que é a 7. Eu vou colocar no mesmo lugar quando eu postar essa aula sincrônica. Aqui, Bruna, da aula de IAM, é aula 12 e aula 3. Aula 2 e aula 3. Só que a aula 2, aula 02, é os primeiros 30 minutos só. Eu acho, sinceramente, que embora eu pego, ou seja, falo bastante da matemática, eu acho que está um pouco mais entendível que as aulas de meus colegas. Eu acho muito complicado, tanto que eu nem consegui assistir muito. Eu entendo tudo o que está ali, mas eu acho que desde um ponto de vista pedagógico, não é a etapa de vocês entender essa terminologia. Eu acho que pode ficar um pouco complicado para as pessoas. Eu preferiria que vocês assistissem aquelas aulas lá, que ele trabalha sobre os PDF, mas o PDF que trabalha é aquele PDF do Tratado de Física, né? Então, vocês têm o PDF, tem a aula, e enfim. Mas assim, eu acredito que esse PDF aqui que eu mostrei agora, que tem 14 folhas, aquele que eu vou deixar no Moodle, né? No Moodle, aquele é o PDF que vocês têm que basicamente entender o que está acontecendo. E
e talvez até esquecer de entender mais. Vai direto para os exercícios e não de recorrer ou decorrer de resolver os problemas, ir tentando entender mais que nada. Então, eu acho que mais importante agora é ir aos problemas da lista e tentar resolver sem olhar o gabarito, né? Ir atrás da resposta sem olhar o gabarito e tentar entender por ali, por ali. Mais que isso, não sei se precisa entender por enquanto. O sea, vai ter seu momento. Não, não adianta você querer abraçar muito, que um abraço muito grande aperta pouco, né? Que muito abraça, pouco aperta. Então, vai. Eu acho que agora, por enquanto, basta só entender o PDF dessa aula aqui, de 14 folhas, que eu vou postar lá no Moodle, e ir aos exercícios da lista. Aí, sem olhar a resposta, você tenta procurar nas aulas ou nos PDF a resposta e tenta fazer sozinho. Se não conseguir fazer sozinho depois de 20 minutos, porque está perdendo muito tempo, vai lá e olha o gabarito. Isso, eu recomendo essa receita por enquanto. Beleza, gente? Ah, o Maco já não tem mais Maco não, cara. Virou... O sea, não, está comigo, mas de Maco ele virou mono, porque ele tem muita cara de macaco. E macaco, em espanhol, é mono. Então virou mono. Só que ele é tão bagunceiro, mas ele é tão terrorista, que ele de mono virou mano. Agora se chama mano. Maninho, mano, mano. Por quê? Porque ele é muito terrorista, cara. Então, de maco já não tem mais maco, agora é mano. Sempre com M, né? Por causa da M que ele tem aqui. Mas ele, meu, ele é um inferno, cara. Eu tenho aquela outra gata lá, maior. Meu, é só porrada que dá nela, meu. Ele só quer morder. Tadinha da gata, meu. Ele passa o dia inteiro fugindo do pobre mono, cara. Mano, maninho. Gente, próxima semana a gente eu te mostro o mano. Beleza. Tenho umas fotos, cara, tem uns vídeos lá que minha filha faz dele, porque ele é muito do mal, cara. Ele só morde a pobre gata, meu. É muito engraçado. E está naquela idade de que ele está com 2 meses e meio, meu. Ele só acorda para brincar, né? Passa o dia inteiro brincando, o dia inteiro. Ele depois carrega energia, que nem uma pilha, né? Aí acorda. É divertido, cara. É engraçado. Não deixa de ser engraçado, mas é um inferninho, viu? Vou postar. Beleza. Gente, se não tiver mais dúvidas aí, meu, eu tenho um monte de coisa para fazer, incluindo corrigir suas provas e os rascunhos a devolutiva do rascunho dos podcasts. Então, essa semana está cheia para mim. Beleza? Vou parar a gravação por enquanto.